Olá, pessoal. Eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem o nosso programa hoje, Vozes, Luta e Resistência. Ele está com um assunto imperdível, com um convidado maravilhoso que vai falar sobre o direito do trabalho, a dignidade do trabalhador e como que se funciona a nossa lei trabalhista no nosso país. Então, não fique fora dessa. Convide o pessoal, vem para o sofá, assista o programa e se inscreva no canal, Jornal DR1, programa Vozes, Luta e Resistência. Trabalhar não é favor, mas infelizmente, ainda hoje, muitos trabalhadores são explorados, humilhados e têm seus direitos violados todos os dias. Apesar de que existem empresas que tratam seus colaboradores com dignidade, garantindo seus direitos. Falar de direito de trabalho é falar de dignidade, sobrevivência e resistência. E hoje, para esse assunto, eu estou aqui com um convidado maravilhoso, Dr. Cristiano Neves. Seja bem-vindo, é um prazer estar com você aqui. Igualmente, Aline, queria agradecer pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar sobre direitos, inclusive quando envolve essa parte de trabalhador, que é um assunto muito sensível e que às vezes trazem muitas dúvidas e as pessoas não têm informações. Verdade. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite e estou aqui para colaborar com o máximo de informação possível. Isso é muito bom, porque quando a gente fala de direito do trabalho, é uma situação que a gente está há muito tempo, né, nessa busca desse direito, quando veio a CLT, que veio garantir, porque antes o trabalhador ele não tinha esses direitos. Não tinha, né, doutor? Como é que funcionava? Sim, Leni, a própria criação, né, da nossa CLT, da lei trabalhista, do surgimento da justiça do trabalho, ela é uma evolução social, onde ela vem para poder equilibrar essa relação que existia antes desequilibrada entre o trabalhador e a empresa. Sabemos que a empresa ela tem muito mais suporte técnico, financeiro e jurídico. A CLT ela vem para apaziguar, né? A gente vai falar um pouco sobre o princípio da paz social, que é uma das funções e que norteiam muito a justiça do trabalho e os seus atos. Por exemplo, como as conciliações e outras formas de resolução do conflito sem ser um embate direto, sem um litígio. É verdade. Doutor, antes da gente entrar nesse assunto, né, a fundo, que você vai explicar para os nossos telespectadores que estão lá do outro lado agora nos assistindo, eu tenho certeza que tem muitos aí que estão com muitas situações trabalhistas, buscando, desnorteados, sem saber como proceder, como se encaminhar e que direito ele tem realmente, se tem, porque existe muito achismo, tem pessoas que falam várias coisas e não procede. Antes de nós começarmos nesse embate, nesse diálogo maravilhoso, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Como que é o seu trabalho, como que funciona, a sua especialidade, aonde você atua. Sim, Nenê, eu posso falar um pouco, sim. Então, eu sou o Cristiano Neves, advogado já há mais ou menos uns 14 anos, com mais de 700 processos na Justiça do Trabalho. Hoje a gente tem 2 escritórios, sendo um no centro de São João de Meriti e outro na Barra da Tijuca. Hoje o nosso escritório ele tem mais de 10 colaboradores, advogados, novos advogados, estagiários, parceiros, a gente faz muita parceria. Estive um tempo como presidente da OAB, inicialmente como vice-presidente, posteriormente como presidente da OAB Jovem de São João de Meriti. E eu tive meu início da minha carreira como muitos. A gente sempre falava na entrega de carteira, né, que a partir daquele momento, quando a gente pegava a carteira, a gente já era advogado a partir daquele momento exato, não existindo distinção entre o antigo advogado e o novo advogado. Então a gente já poderia começar a atuar. Então, quando eu comecei a minha atuação, aquela correria que você não tem processo, você começa com os processos ali da sua família e dos seus amigos. Isso, exatamente. E coincidentemente, a gente até fala para os nossos estagiários que eles já têm que começar a aparentar que são advogados que estão do direito, porque ali eles vão começar a formar os seus novos clientes. É verdade. Postando em rede social, demonstrando que já estão no caminho do direito e as pessoas vão começar a procurar. E é justamente essa área que é o direito do trabalho consumidor também, que aparece muito no início,
mas essa área que abraça a gente. E a gente já começa. E se a gente não tiver uma direção, que é uma área muito específica, muito técnica, é um dos princípios do direito do trabalho ali, que norteia os atos, é o princípio da celeridade, então tudo acontece muito rápido, Muito rápido. tudo na mesa de audiência. Se não tiver um norte, acaba se perdendo. Verdade. Então, inicialmente eu busquei a ajuda de uma advogada experiente, a doutora Vanusa, que me deu uma oportunidade para aprender, e o escritório dela fazia diversas áreas, inclusive a área trabalhista. Então, com ela, eu tive o start nessa área, que hoje eu tanto amo e tanto respeito, que posteriormente vou falar um pouco mais e vocês vão entender o meu amor por essa área. Ah, é muito legal. E assim, eu tive o prazer de conhecer você e ver como que você é empenhado em tudo que tu faz, né? A gente acompanha você na rede social, Sim. eu te acompanho e eu vejo como que é a sua atuação, uma atuação muito importante, Sim. o teu crescimento também, porque só cresce aquele que faz as coisas certas, né? É verdade. E a gente observa isso no seu dia a dia, no seu trabalho. É como eu sempre falava, né, na entrega da carteira, que a gente tinha o nosso discurso, quando a gente tinha voz lá na subseção, que a gente tinha que dar algumas dicas para os novos advogados, sempre prezar ali pela ética, o conhecimento, e por último o amor. Porque eu falava, somente o amor vai te manter vivo na advocacia, porque a gente sabe que a advocacia, ela é uma profissão linda, maravilhosa, mas com enormes desafios. E com o passar do tempo a gente podia observar que de 10 advogados que pegavam a carteira, 2 permaneciam na advocacia ao longo dos anos. Verdade. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que ela já tinha carteira da ordem 10 anos e ela não atuava. E pagava, né, a anuidade, tudo certinho. Aí depois que ela me conheceu e conheceu minha filha também, ela começou a atuar. Assim, foi uma motivação para ela e eu fiquei muito feliz, porque às vezes a pessoa fica perdida, com medo, né? Porque eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado, então você tem que sempre estar atuante, tem que falar com o rapaz da padaria, dar o seu bom dia. A comunidade, que é o teu primeiro acesso, né, ao público, à clientela, eles têm que saber que você existe. Sim. Eles têm que saber que você é advogado. Para eles te procurarem. Aí você começa a caminhar. Pessoas como você, né, que ajudou pra caramba, ajudou vários advogados. E a gente percebe que a gente precisa de parceria, Sim. precisa de pessoas que tenham um maior conhecimento, né? Porque o conhecimento é o que eu falo lá no escritório, sozinho a gente até chega, né? Mas acompanhado de boas companhias, a gente chega rápido, e vai mais longe. Mais longe, entendeu? E com mais consciência, com mais responsabilidade. Exatamente. E é importante que você seja visto como advogado para você ter os seus primeiros clientes. Sei que o tema hoje não é sobre a advocacia ou início de carreira. Né? Mas a gente não pode deixar de falar, porque somos apaixonados pela advocacia e quando a gente tem uma paixão, a gente quer que outras pessoas conheçam e dividam esse sentimento com a gente. Verdade. Então, pessoal, você que chegou agora no nosso programa, não deixa de curtir, dar o seu like, se inscrever no canal @jornaldr1. E eu falo para você que tem outros programas também aqui. Tem o programa Cultura Arte, Inspira Arte, Inspiração, tem também Dialoga Brasil, Fala Empresário, são muitos programas. Se você quiser estar participando dos programas do Jornal DR1, quiser se inscrever, é só procurar a produção, ela vai colocar o telefone, vai anunciar. Se você quiser dar entrevista ou quiser divulgar a sua marca, divulgar também a sua empresa, é só procurar a produção. E agora, doutor Cristiano, eu gostaria que você falasse para o nosso público quais são as situações mais comuns que levam os trabalhadores, colaboradores, procurarem a Justiça do Trabalho. Então, a gente tem o número 1, né, que é o reconhecimento de vínculo. Muitos trabalhadores, eles trabalham na informalidade, conforme o próprio tema hoje que a gente está tratando, né? Então, é o reconhecimento de vínculo, é aquele trabalhador que tem todas as condições de trabalhador,
mas a carteira dele não é assinada, então ele deixa de ter vários direitos, como o FGTS, o aviso prévio quando sair, o tempo para aposentadoria. Então, o reconhecimento do vínculo, ele é o campeão. Temos outras questões também, que são pedidos de hora extra, acúmulo de função, mas o basilar é o reconhecimento de vínculo. Hoje, novos temas vêm surgindo, né? Violações de direito psicológico dos empregados, então tem crescido bastante a questão do burnout. Então, mas em primeiro lugar, hoje ainda está o reconhecimento de vínculo. Né? E quando que a pessoa, né, a pessoa que está colaborando, que está trabalhando, laborando, né, como é que se fala? Sim. Como que ela percebe que ela tem esse direito de reconhecer esse vínculo? Então, o profissional adequado para analisar somos nós advogados, né? Mas existem coisas simples. Então, o que diferencia as relações de trabalho, que é o gênero, para a relação de emprego? A relação de emprego, ela tem quatro ou cinco elementos principais. É a onerosidade, a pessoa que trabalha, ela tem que receber um salário, se ela não estiver recebendo, é outra espécie dentro da relação de trabalho que não a relação de emprego, é um trabalho gratuito. Onerosidade, subordinação, ela tem que estar subordinada a alguém naquela prestação de serviço. Não eventualidade, não pode ser o trabalho exercido de forma eventual, o trabalho ele precisa ser exercido ali de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, terça, quarta, quinta, com uma folga. Então é não eventualidade, porque não, é outro tipo de relação, que não a de relação de emprego. A pessoalidade, o empregado, ele não pode mandar outra pessoa no seu lugar. Então, se é exigido que ele esteja ali todos esses dias e ele ganha salário para isso, e ele não pode mandar alguém, é uma relação de emprego. E a pessoa física, o trabalho ele é sempre prestado por pessoa física, senão ele é uma mera prestação de serviço. Então, com esses requisitos, independente do tipo de trabalho exercido, que as pessoas às vezes pensam que o trabalho que se exerce que faz ser emprego ou não. Entendi. Quando na verdade é a aplicação desses requisitos quando observados. Então vira relação de emprego, e isso a gente só consegue às vezes com reconhecimento na Justiça do Trabalho. O que hoje, graças a uma decisão do STF, quando a gente entra com um reconhecimento de vínculo e a empresa alega que era um prestador de serviço, muitos dos processos estão sendo suspensos, porque a gente tem uma decisão que está vigente que mandou suspender para uma análise. Entendi. E então, assim, a pessoa é um MEI, né? Ela tem o seu CNPJ e ela trabalha para uma pessoa, ela tem até dias, né? Denominados, ela vai tantos dias, mas se ela não tiver essa subordinação, né? Sim. Não tem relação de emprego. Não tem relação de emprego. Então isso é muito importante para você que está do outro lado, que hoje, quando começou o MEI, muitas pessoas foram lá, fizeram o seu cadastro, colocaram o MEI para poder trabalhar para as pessoas. E quando você fez isso e você vai prestar um serviço, você tira a sua subordinação e não vai ter mais vínculo empregatício, né? Mas aí cabe à Justiça do Trabalho analisar. Analisar como é que funciona. Então, aí cada caso é um caso. A pessoa vai procurar o advogado e ele vai analisar todos esses requisitos que eu falei. Entendi. Demonstrando que tem pessoalidade, subordinação. Por quê? A Justiça do Trabalho, como eu falei no início, né? Ela vem para regular esse conflito que já existiam há anos entre empresa e empregado. E a empresa sempre, como eu falei, ela estava acima do empregado. Então ela vem para equilibrar essa relação. Então a empresa tem capacidade técnica, não é à toa que o princípio basilar da Justiça do Trabalho é a primazia da realidade. Então, independente se criou um MEI ou não, se criou um MEI, dentro do processo é analisado que tinham todos esses requisitos, o juiz reconhece a relação de emprego, dando todos os direitos, por causa do princípio da primazia da realidade. E por isso que na Justiça do Trabalho
a palavra da testemunha vale mais do que o que está escrito. É interessante. Porque o que importa para o trabalho é a verdade real. Então, num processo se busca a verdade real. Então, se a empresa botou para criar um MEI e tem todos os requisitos para maquiar, é o que a gente chama de pejotização, aquela relação de emprego, isso. ela vai ser reconhecida. Entendeu? Entendi. Então, assim, para você que está aí do outro lado, ficou assim bem claro que você, se tiver alguma dúvida em questão de vínculo empregatício, a melhor maneira é você procurar uma orientação, né, de uma pessoa que é entendido, que no caso são os advogados. Tem que buscar uma orientação para você saber realmente se você tem o seu direito garantido ou não, né? E também vai valer do entendimento do, Isso. né, do juiz, Do convencimento, né, do tribunal. das provas que forem produzidas, da qualidade do profissional que está te defendendo. Então, é um conjunto de fatores que podem reverter essa relação fraudulenta em uma relação de emprego. É verdade. E, assim, existe um prazo para mim buscar esse meu direito na Justiça do Trabalho? A nossa CLT, ela trata de 2 prazos fixo ali, que é o prazo de 2 anos, que é a prescrição bienal, e o prazo de 5 anos, que é a prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal, ela está ligada ao direito material à indenização. E a prescrição bienal é o direito de propor a ação. Então, da data que saiu até 2 anos para frente, a pessoa ela tem o direito de buscar na justiça. Se passou esse prazo, ela não consegue mais buscar o seu direito na justiça, entre aspas, porque tem situações que pode sim. Eu já passo a explicar. Na prescrição quinquenal, se analisa da data da propositura da ação para trás todos os direitos. A pessoa tem férias vencidas com mais de 5 anos. Ela não vai conseguir pegar essas férias. Ela vai conseguir pegar dentro daqueles 5 anos, considerando a data da propositura da ação. A exceção é reconhecimento de vínculo. O vínculo ele pode ser reconhecido a qualquer tempo. Então você pode entrar com o processo mesmo após os 2 anos. O que você não vai conseguir é o direito às indenizações pelos direitos violados, das verbas rescisórias e multas. Entendi. Então, a qualquer tempo, você pode entrar com o reconhecimento, até porque isso vai impactar na sua previdência social. Entendi. Então, a nossa CLT é bem clara quando fala que são as verbas indenizatórias que cabe essa prescrição. Entendi. Entendeu? E a gente hoje tem uma decisão do TST que parece que ele pegou o Código de Defesa do Consumidor, o vício oculto, e trouxe para a relação de trabalho, no caso de pessoas que descobrem a doença somente depois de algum tempo. Que sai da empresa. Então, a gente tem um caso recente, eu não me recordo agora exatamente, mas que o trabalhador ele descobriu uma doença, agora eu consegui me lembrar um pouco, ele trabalhava com amianto, então ele teve um câncer no pulmão. E esse câncer ele só se desenvolveu Depois, né? muito tempo depois e ele não poderia por conta da prescrição. Sendo que nos exames, quando foi feito no pulmão dele, acharam rastros de amianto. E o nosso TST falou que o prazo prescricional começaria da ciência ali daquela doença que foi causada pela empresa. Então é mais uma exceção e esse assunto é bem novo e repercutiu no TST. Isso é muito interessante. A pessoa não sabe, né, das novidades. Sim. E para o nosso telespectador é muito interessante porque eu já vi casos de pessoas que trabalharam com amianto, saíram da empresa e depois de muito tempo desenvolver a doença. A doença. Então a gente já tem esse precedente que futuramente pode virar jurisprudência e até mesmo virar algum tipo de súmula, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque a nossa CLT ela veio com alguns direitos do trabalho, mas esse desenvolvimento social, nesse tempo todo de CLT, veio trazendo novos dispositivos. Então, para tentar equilibrar essa deslealdade que acontecia entre empresa e empregado. Claro que hoje a gente já evoluiu muito, a gente faz consultoria, aí a gente tem a advocacia de partido e tem o contencioso. A consultoria a gente verifica todos os problemas que tem na empresa. Então, legal. É interessante para a empresa realizar a consultoria,
porque o advogado ajuda a empresa a preservar os direitos dos trabalhadores e evitar que a empresa faça um acúmulo de processo. Porque, na verdade, o processo ele não nasce naquele momento que a pessoa processou. São anos sendo violados e vira uma bola de neve, e a empresa lá na frente pode ser processada e pagar, às vezes, indenizações milionárias, ou então uma situação de insalubridade ou periculosidade que dava para ser evitado e não foi. Então, hoje, o papel do advogado vai além da justiça. Verdade. Então, tem esse trabalho preventivo, que a gente chama de consultoria, onde é feita a análise de toda a empresa, todas as situações, analisa a convenção coletiva para ver se tem algum direito que não está sendo pago e evita que a empresa tome processo e crie um ambiente de trabalho melhor, porque trabalhador que trabalha feliz é aquele que tem seus direitos respeitados. É verdade. E assim, você falando nessa questão de prevenção, é muito importante porque qual a função quando um colaborador ele vai buscar o seu direito que foi violado? É a empresa reconhecer que ela violou aquele direito e ela tentar de todas as formas que não aconteça novamente. É uma questão de educação até para a empresa, para mais tarde ela resguardar esse direito para todos os colaboradores. Sim, Isso é muito importante, sua consultoria. A gente, com o tempo, né, e a aplicação da consultoria, a gente consegue constatar que a quantidade de processo ela vem diminuindo. É verdade. Por conta do respeito aos direitos. Porque o empregado ele até chega no advogado, mas quando ele demonstra o que a empresa faz e tudo ali, até mesmo quando o processo que a gente junta toda a documentação e demonstra que muitos dos direitos ali requeridos, eles foram pagos, foram respeitados, isso tem um desestímulo. Então desestimula outros empregados a botar processo. Verdade. Então você antecipa ali o trabalho e lá na frente você vê o resultado. Infelizmente a gente no Brasil não existe essa cultura da prevenção. Verdade. Mas, em todos os sentidos, né? Mas com a divulgação de informações parece que o cenário está mudando um pouco. É verdade, pessoal. Você que chegou agora, senta aí na sala, não deixe de assistir o programa de hoje, que é muito importante. Ele é importante tanto para o trabalhador, tanto para as empresas. Porque aqui no Luta e Vozes Luta e Resistência, a gente está aqui para passar informação, buscar prevenção, para que no futuro os empregados e os colaboradores que chegarem terem os seus direitos, né, garantidos. E isso é muito importante, porque aqui a gente não só está batendo para que o trabalhador ele venha buscar o seu direito, mas que a empresa também tenha consciência que ela tem que mudar algumas coisas que ela está fazendo lá que não está garantindo. Então, essa questão da sua consultoria que você falou agora é muito importante. Se no Brasil tivesse essa cultura de prevenção em todos os sentidos, muitas coisas não estaria acontecendo na nossa sociedade. Isso muda até a produção. O trabalhador feliz, ele produz mais e isso se converte em capital para a empresa. Verdade. Então é importante que a empresa mude essa cultura, porque não depende só de um. Depende de... É toda a empresa, toda a estrutura da empresa, desde o grupo lá de CEO, diretores, coordenadores, até o empregado. Aí quando chega a gente aqui no Brasil, chega uma multinacional que ela vem com todas essas garantias, aí você vê que a maioria dos colaboradores querem trabalhar para essas empresas. Às vezes os empregados dessas empresas grandes e organizadas chegam no nosso escritório e a gente começa a analisar e vê que não tem o direito que ela está respeitando. Verdade. Porque um princípio do meu escritório é de ser leal ao cliente e dar todas as informações conforme o código de ética que todo advogado deveria ser. Então a gente fala logo a realidade. Porque quando a gente tem o nosso setor que trabalha com as empresas, quando a gente tem o nosso setor que trabalha com as empresas, a gente sabe que essas demandas, às vezes infundadas, ela traz um prejuízo para o empregado, que hoje tem o risco de pagar honorário de sucumbência, e dá mais trabalho para a empresa por uma coisa que ela não violava. É verdade. Então, assim, é uma questão de transparência. A pessoa ela tem que buscar o seu direito que realmente está sendo violado. Não por achismo e achar que ela tem aquele direito. Ela tem que ter um profissional para orientar,
para realmente mostrar a realidade. Sim, hoje com a internet, né, é muita informação que está sendo passada que a gente, dentro do escritório, tem que fazer todo um trabalho de desconstruir aquela informação. Porque existe muito conteúdo feito para ganhar like, É verdade. para ganhar curtida, para aquele advogado tentando ficar famoso, que a gente sabe que viveria o dia a dia da Justiça do Trabalho, que aquilo não é verdade, que aquilo não dá indenização. Por exemplo, a questão de acúmulo de função. Muito importante você falar isso. No acúmulo de função, a gente sabe que ele é bom para nortear numa rescisão indireta, mas para indenização é difícil o juiz dar um acúmulo de função, porque tem sempre aqueles... São dois tipos de caso. Ou o empregado ele já começou naquela função, então o juiz que entende que aquilo dali já estava dentro da função, ou aquele juiz não dá mesmo acúmulo de função. Serve para nortear numa rescisão direta acumulada com outras faltas da empresa, por exemplo, não pagamento de FGTS, assédio moral, outros direitos violados, mas que puramente o acúmulo de função, hoje no TRT1, é muito difícil conseguir. Você chegou num assunto que eu estava até aqui pensando, nessa questão de acúmulo de função. Tem muitos colaboradores que procuram o escritório para falar que ele tem acúmulo de função. Aí quando chega lá, trabalha numa loja de um quadrado, aí passou a vassoura no chão. Aí ele fala que ele acumulou função porque ele varreu. Mas aí chega lá, o juiz não dá nada. Tem muitos juízes que, tomando conhecimento um pouco da realidade, até porque as microempresas e pequenas empresas são a maioria. Então, às vezes, é um estande com um funcionário ali que de vez em quando vai passar a mesma vassoura. Não deveria, mas a gente também não está no mundo perfeito. E o juiz ele tem que se adequar às decisões à realidade. Não aplicar puramente e cegamente, que é uma coisa que é um dos pontos que eu admiro da Justiça do Trabalho, que existe essa análise da situação. Por isso que é importante termos juízes que tenham experiência e vivência. Verdade. Porque aplicar o direito pura e simplesmente, positivamente, daquela forma que está na lei ali, não é fazer justiça. É apenas aplicar o que está escrito. Verdade. E, doutor Cristiano, para o colaborador, ele buscar o seu reconhecimento, né, do trabalho, quais provas ele deveria juntar, o que ele deve fazer, como ele se organiza para ele buscar uma orientação, antes dele buscar a orientação de um profissional, um advogado, o que ele tem que reunir de documentação para que ele leve para o advogado? Sim, a gente pode voltar aí no reconhecimento de vínculo, né? O reconhecimento de vínculo ele é um processo, ou é tudo ou é nada. Ou reconhece, ou não reconhece. Ou não reconhece. Então, quando o empregado chega lá, a gente já pergunta para ele: tem alguma conversa com a empresa? No WhatsApp mesmo. Aí ele fala: eles me mandavam aqui o meu horário, eles me faziam um pedido aqui, eles mandaram o áudio, tem o áudio da dona. Então isso já é uma prova que existe algum vínculo. Não quer dizer que eu não estou falando que já era vínculo de emprego, mas é uma prova que existe. Quando a gente entra com o processo de vínculo, às vezes o cliente ele não tem muito documento, não tem muita prova. Então a gente pega a prova que tem. A gente pergunta se tem testemunha. Como eu falei, para a Justiça do Trabalho, o que importa é a primazia da realidade. Então, a prova testemunhal é super importante. A gente já utilizou vizinho da loja como testemunha de que aquela pessoa abria e fechava a loja. E já tivemos êxito. Então, cabe a regra processual é que cabe a quem alega provar. Entendi. Mas como a Justiça do Trabalho tem esse desenvolvimento, essa proteção ao trabalhador, impera o princípio do indúbio pro operário, né, na nossa legislação. Uma simples mensagem em contato, ela já bota uma pulga atrás da orelha. Por quê? Se a empresa negar que aquele trabalhador, que conhecia aquele trabalhador,
que nunca conversou e tiver essa prova dentro do processo, o juiz ele vai perguntar por que que tem aquela mensagem. Entendi. Ou seja, o ônus já está invertido. Cabe à empresa demonstrar que era outro tipo de relação. E como é que a empresa vai demonstrar, vai alegar que é prestação de serviço, se ela não tem um contrato de prestação de serviço? Se o empregado ele não tem um MEI. Então, é uma defesa muito difícil, porque ou você nega tudo, você admite alguma coisa. Se você admitir, você vai ter que pagar as verbas. E se você negar, você não pode nem contestar o horário. Então, se aquele funcionário ele tiver uma relação de emprego não reconhecida com muitas horas extras, e a empresa só negar o vínculo, e o juiz considerar através de uma prova, de uma conversa e dar testemunha, o empregado vai ganhar tudo e vai trazer muito dano para aquela empresa. Entendi. Então seria melhor até o próprio empresário ele reconhecer logo Buscar a solução do conflito, né? Ou manter uma relação realmente de prestação de serviço através de contrato com a pessoa MEI e sem aquela subordinação direta, porque vai existir, quando você contrata uma prestação de serviço de alguém, você vai falar como ela tem que fazer aquele servicinho ali, mas não pode ter aquela direta, aquela cobrança com superiores. Então, é um trabalho muito difícil pro advogado de empresa quando chega a essa situação. Então, cabe a ele ser honesto com o empresário e informar todos os riscos. Porque hoje a Justiça do Trabalho ela tem diversas ferramentas para conseguir o crédito. Desde bloqueio de conta, bloqueio de passaporte, CNH e Previdência. Aí então, é melhor buscar solucionar o conflito. Existem diversos pontos de solução de conflito, mas eu acredito que a gente vai tratar mais um pouco mais na frente desse assunto. Então, você que chegou agora, não deixa de curtir o nosso programa, dar o seu like, se inscrever no canal, @jornaldr1, porque é muito importante para que o nosso programa venha a crescer. E quero falar com você que tem outros programas aqui na casa também, que é o Dialoga Brasil, Fala Empresário, Inspiração, Respira Arte, Cultura e Movimento. São programas que trazem para você muitas informações. E está o nosso contato aí, né? Contato da redação para agendar entrevista ou fazer sua publicidade. Conto com vocês aí para dar o like. Estamos com o doutor Cristiano falando sobre reclamação trabalhista, falando do direito do trabalhador e também de prevenção até para os empresários, para que eles venham solucionar os conflitos, para que não ocorra violação de garantia do trabalhador. E, doutor Cristiano, podemos falar mais um pouquinho, ajudar esse público a entender um pouco do seu direito, né, de como garanti-lo? Sim. E vamos falar um pouquinho na questão, eu não sei que não está nem muito no nosso bloco, sim, tem problema, mas assim, eu acho até muito importante. Por que seria um assédio moral? Né? Porque tem pessoas que falam assim, o meu patrão, ele me xingou. Eu já tive um caso assim, sim, que ela foi buscar lá no escritório e ela falou assim, ele xingou uma vez. Né? Então eu mandei para a pessoa responsável, para o parceiro responsável do trabalho, que a gente faz mais outras ações. E eu fiquei pensando, será que realmente aquilo ali foi um assédio? Só xingou uma vez? Ou ele tem que xingar sempre? Como é que funciona isso? A questão do assédio é uma questão subjetiva. Tá entre quem provoca e o receptor. Então tem coisas que você pode achar que não, tem coisas que eu posso achar que sim, e fica essa dúvida realmente. E cabe ao judiciário resolver esse conflito. Entendi. Mas o que é uma dica que eu dou para todos os empresários, né? E cada vez eu vejo mais as empresas investindo nessa parte de relacionamento entre os funcionários, dos seus superiores, com os seus subordinados e até do subordinado com outro subordinado. E é importante a empresa investir nisso, pois pode gerar muitos processos e indenizações, porque, como eu falei, é uma questão subjetiva. Então, a pessoa que ela sofre o assédio, ela
sempre vai achar que aquilo dali ultrapassou O limite, né? o limite ali do Da do relação. controle da empresa. O controle, a empresa ela tem um controle ali direcional do funcionário e às vezes eles exageram. Então, já tivemos processos que com gritos foi reconhecido, já tivemos processos que com apelidos já foram reconhecidos. Então, é muito importante que o empresário ele busque sempre formas com treinamentos, pagando consultoria, buscando advogados que fazem esse trabalho preventivo de orientação para os seus funcionários, Muito porque importante. isso vira indenização. Uma briga entre dois funcionários, isso a empresa vai ter que indenizar. Ou, tem casos, a gente não pode falar dos nossos casos, mas tem casos que o cliente agrediu o funcionário e a empresa foi obrigada a pagar a indenização. Então, o empresário ele tem que ser muito cauteloso, tá sempre marcando reuniões, fazendo Isso é muito importante, né? esse trabalho de conscientização dentro das empresas, para que isso não gere prejuízo, porque isso vira processo, isso vira indenização, e isso suja um pouco a imagem da empresa, né? E assim, para nossa sociedade, para o nosso país, né? Que ele tem muita concentração de microempresas, né? E hoje MEIs que fazem prestação de serviço. E quando acontece muito isso, prejudica essas pequenas empresas, que Sim. nenhuma empresa vai aguentar, vamos supor, tem 10 funcionários, 9 colocar um processo Sim. indenizatório. Isso vai ser ruim Como para a eu falei, empresa. os processos eles não nascem naquele momento. É de anos e o funcionário ele pode buscar até 5 anos. Então existe essa linha muito tênue entre ser muito energético e cometer o assédio. Então as empresas elas têm que observar mais essa situação e evitar para que isso não se propague nas empresas. A gente tem sempre umas orientações para nunca que a empresa trabalhe nesse sentido de nunca tratar o funcionário, por exemplo, por apelido, porque dentro do apelido pode ter misoginia, dentro do apelido pode ter racismo, dentro do apelido pode ter qualquer outro tipo de preconceito. Verdade. Então, é necessário esse trabalho. E o seu trabalho assim de fazer essa consultoria para as empresas, eu assim só de observar, né, de te ouvir, eu vejo que é muito necessário. Sim, a gente inclusive entrevista, a gente faz um sorteio de um funcionário e a gente chama lá na sala, a gente dá um termo para ele informando que a gente não vai falar o que ele foi falado ali para a gente, porque a gente precisa da realidade da empresa. Não adianta eu pegar um funcionário que a empresa escolhe, vai lá para a entrevista e eu não vou conseguir dar o diagnóstico. A gente não consegue diagnosticar se o funcionário for muito próximo da empresa ou tem um cargo de direção. Entendi. Porque ele sempre vai falar bem da empresa. Verdade. Então a gente sorteia, a gente chama e a gente faz uma pesquisa de satisfação mesmo. Como é que você se sente aqui na empresa, como teus superiores te tratam, como eles te chamam. E a partir dali, a gente dá um laudo. No trabalho de consultoria, no final, a gente faz um laudo com todos os problemas da empresa. E isso aí vai ajudar lá na frente que a empresa vai ter menos processo, os funcionários, os colaboradores vão estar satisfeitos, Sim. porque os seus direitos vão ser garantidos, e isso vai Olha, equilibrar, Nery, né? Eu já tive contato, eu não sou advogado dessas empresas, mas empresas que não pagavam nada ao funcionário. E aquele funcionário chegar e falar assim, eu não processo essa empresa de jeito nenhum, porque era a maneira que ele era tratado lá dentro pelo patrão, era assim, era uma maneira surreal, assim, que ao ponto do cara ter muito dos direitos violados e ele não ter coragem de processar o cara porque o cara era muito maneiro. É assim que ele fala. Eu jamais vou processar ele. Aí eu olhava, pô, cara, tu trabalhava em hora extra? Trabalhava hora adicional noturno, não ganhava. Você ganhava por fora. Não, jamais eu vou processar ele. Entendeu? Numa conversa informal, né?
por conta do tratamento com o funcionário. Então, o tratamento com o funcionário, ele evita muitos processos, É verdade. entendeu? O relacionamento. É o jeito da pessoa ser tratada, né? Porque Sim. ninguém quer ser escorraçado. Sim. E pegando esse gancho aí, eu vou voltar aqui numa pergunta que fala: o medo de ficar queimado ainda impede muitos trabalhadores de processar empresa. Esse medo faz sentido, doutor? Então, a gente vê na prática que existem certos ramos que as pessoas ficam com ressentimento de colocar processo por causa de algum tipo de rede de comunicação que possa impedir elas mais na frente de arrumar emprego quando for pedir, por exemplo, uma indicação ou Uma então carta, né? ou então pelo próprio contato. Então, tem certas profissões que têm receios de entrar com o processo e aquela pessoa não sabendo exercer outra função, ela acaba não colocando porque ela acha que não vai ser mais contratada. E isso só não fica bom porque a empresa vai continuar cometendo aquelas violações. Exatamente. Aí o que eu explico para os meus clientes, quando a gente entra com um processo na justiça, a gente não está ali pegando o que não é dele. O juiz não vai reconhecer o que não é dele. Só Não é à direito, toa né? que tem a produção de prova, o processo ele é analisado todo um conjunto dos atos processuais e com as provas, depoimentos, perícias e outros tipos de prova, e o juiz dá aquele direito. Então ele não está pegando o que não é dele. Ele está pegando o que era de direito dele. E infelizmente realmente existem certas profissões que as pessoas têm esse ressentimento por ficar de processar e não ser mais contratada. Isso aí acaba, como nós já Estimulando. estimulando, Estimula né? a ilegalidade. Verdade. Como funciona, doutor Cristiano, o papel do advogado trabalhista nesse processo de conscientizar esse trabalhador que ele precisa buscar o seu direito na questão que ele não está fazendo nada errado? Como é que funciona? Ou não fala, deixa ele... Então, Como é que funciona essa o situação? o que eu falo com meus clientes e empresas, às vezes me questionam, pô, doutor, se eu fizer esse acordo só lá na justiça, falei, gente, a gente pode fazer um acordo na justiça, porque é a primeira coisa que o juiz pergunta na mesa na Justiça do Trabalho é se a empresa trouxe algum tipo de proposta de acordo. Se vai aceitar ou não, existe a possibilidade. Mas eu falo com ele, quando o empregado ele chega na mesa para sentar com o advogado e perguntar sobre o direito dele, que ele acha que às vezes é só o salário, o advogado vai entrevistar. Porque a gente faz a entrevista. Dentro das entrevistas, a gente não só pergunta se não assinou carteira, a gente não só pergunta se só não fazer hora extra, então a gente pergunta tudo. Então, às vezes, na mesa com o advogado, o empregado ele descobre que ele tem um monte de direito violado. Hoje, com a internet, os direitos, as informações estão mais difundidas, mas ainda existe certas classes que não têm conhecimento dos seus direitos, não sabe que existe um sindicato, e dentro da convenção coletiva daquele sindicato, ele ganha a hora extra dobrada, ele tem direito a um plano de saúde, ele tem direito ao seguro de vida, como é o caso do sindicato lá dos motoboys aqui do Rio de Janeiro. Ele tem direito a gasolina, tantos km quando rodam. Então, para aquele que está iniciando na advocacia, eu sempre oriento a se especializar. Fazer cursos, fazer pós-graduação. Muito bom, né? Principalmente cursos voltados para a área prática, para poder se especializar. E dentro da especialização, até buscar a especialização da especialização. Como eu falei no caso dos motoboys, tem muitos direitos que muita gente não sabe. Não sabe, é verdade. Entendeu? Então, muito dos direitos na cabeça daquele empregado nasceu sentado com o advogado. E isso vai inflar aquele processo. E quando o empresário ele fala que quer resolver na justiça, ele corre esse risco. E a gente informa que o risco é real. É real. E você falando isso, o que eu lembro, né, quando eu era mais jovem,
que os sindicatos eles eram mais atuantes assim em televisão, né, na rua. Você viu os sindicatos brigando, falando. E hoje a gente quase não vê, que era para ter ver mais, O por causa sindicato, da internet, né? o sindicato, eles é super importante, né? O sindicato, ele, trabalhista, ele defende aquela classe. Ele que faz ali a mediação antes de ser um processo. Os direitos são previstos, eles ampliam o direito dos trabalhadores. Então, existe essa importância dos sindicatos, que hoje, conforme você mesmo falou, a gente sente essa falta. Eu não vejo, assim, como você falou nessa questão desses direitos que o motoboy tem, se tivesse um sindicato mais atuante, seria melhor, eles iam até estimular a participar do sindicato. Sim. E cabe ao advogado saber que existe convenções. A gente vê diversos processos trabalhistas sendo distribuídos que não são observados convenções. Verdade. Aí, quando a gente tá para uma empresa, é uma maravilha que a gente já não tem os direitos. Agora, quando tem a empresa no início do processo, tem que buscar uma conciliação, já que ela, às vezes, não dava aquele direito. Então, assim, na verdade, ter um advogado não é um luxo, é uma proteção. A Justiça do Trabalho tinha o Wills Postulante, né? Com a inserção aí do processo eletrônico, parou um pouco, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O empregado poderia buscar a justiça. Eu fiz parte dessa época. Então o empregado ele ia lá e buscava a justiça. Só que ficava o empregado contra um representante da empresa e um advogado. Então era luta desleal. Porque a função do advogado é super importante. É muito importante. Eu estava lendo essa semana que agora existe um sistema para que a pessoa no juizado especial ela entre com um processo sem um advogado. Isso aí fica complicado. A empresa ela já tem uma capacidade superior, jurídica, econômica, financeira, tudo ali. Aí fica a parte de um lado sem advogado e do outro lado com advogado e contra o representante da empresa. E a gente sabe a deficiência que o juizado tem em promover a execução. Então chega na parte de execução, essa pessoa não consegue promover a execução. Será que dentro dessa ferramenta tem essa facilidade para ela promover uma execução, requerer bloqueio de bem, requerer bloqueio de carro, requerer anotação em imóvel, ou qualquer outro tipo de execução? Então não adianta se criar ferramentas que dão a ideia de que tá para ajudar, mas no final acaba, porque aquela pessoa entra na audiência, ela fica desprotegida. Verdade. Então a função do advogado, como diz a Constituição, é essencial. Ela é essencial para que venha, né, o rito processual seguir. E neste caso, você falou uma coisa bem lembrada. Eles colocam assim uma situação que como se todas as pessoas que existem na sociedade, elas têm a facilidade de manusear um sistema eletrônico, que não é verdade. Existem várias pessoas que não têm nem luz na sua casa, quanto mais internet. Tem pessoas que não têm a facilidade, não têm celular. É porque assim, vive uma maquiagem que todas as pessoas têm um celular, todas as pessoas têm acesso à informação. Essa possibilidade de entrar no juizado, mudando um pouco aqui, ela sempre existiu, nas causas até 20 salários. Mas eu cansei no início de carreira, tá no corredor do fórum, o juiz ir lá fora me chamar para ser advogado dativo para aquele ato. Porque os próprios juízes reconheciam que naquela mesa ali existia um jogo desigual, né? Existia um jogo desigual. Entendeu? A empresa com o advogado dela e do outro lado a pessoa sozinha. Como é que se defende? Como é que pede um depoimento? Será que a pessoa sabe? Não sabe. Pedir um depoimento da outra parte? Não sabe. Será que a pessoa sabe se manifestar quanto a uma contestação que para a gente às vezes é difícil ali no momento? Então a gente tem que criar mecanismos de fácil acesso à justiça, mas a gente tem que ter ciência que a posição do advogado, do defensor, ela é essencial.
Verdade. E ainda mais nessa situação que a gente percebe que tanto no tribunal, tanto na sociedade, a pessoa menos favorável, a pessoa mais vulnerável é aquela que vai ser prejudicada, né, Sim, nessa sim. situação. Tem pessoas que não entendem de nada. Não tem colaborador que muito mal, a gente pensa que é fora da realidade, mas não sabe nem escrever É direito. verdade. E ele tem que laborar para descarregar um caminhão ou Isso aí. fazer uma situação que a gente pensa, não, o mundo é um mundo fabuloso, que todo mundo vai ter essa facilidade. E não vai. E Não o é. advogado continua sendo essencial para E essa vai situação. continuar sendo, independente, foi a era física, agora a era eletrônica. Eu peguei um pouco ali da era física. Hoje eu falo lá com meus associados que hoje são inúmeras facilidades, né, que não existiam na Verdade. nossa época. Peguei a época lá que a gente pegava o boleto amarelo lá naquela máquina antiga, que agora acho que foi extinta, nem existe mais. Hoje tem auxílio de IA, as audiências trabalhistas são dentro do escritório, o que nos traz muito conforto, porque a gente Verdade. pode realizar essa semana mesmo. A gente realizou audiência em Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Magé, tudo de É dentro do escritório. uma facilidade, né? Isso, a gente fazendo 3 audiências, com cada notebook ligado em um tribunal e a gente conseguiu dar conta de tudo. Então, hoje existe essa facilidade. Mas, voltando ao nosso assunto, o advogado ele continua e vai continuar sendo essencial à justiça. Então, como nós falamos até agora, se você está do outro lado, Obrigado. né, e tem alguma dificuldade, se você está passando por isso, busque o seu direito, procure um profissional para te orientar, te dar uma orientação jurídica, para você poder conseguir avançar e garantir o seu direito. E as empresas também. As empresas têm que buscar profissionais capacitados para poder fazer essa consultoria para garantir os direitos que são violados dos trabalhadores. E isso é muito importante. Prevenir é a melhor forma do que já está Sim. o direito violado, né, A doutor? gente faz essa parte de consultoria, advocacia de partido, o problema está acontecendo ali. Ó, tá acontecendo isso com um funcionário, o próprio escritório já orienta para evitar o contencioso. Então, hoje o papel do advogado, ele é muito importante, principalmente na parte trabalhista, buscando o princípio fundamental ali da justiça do trabalho, que é a busca pela paz. A gente Verdade. está ali para regular os conflitos. Então, a gente tenta regular na consultoria, a gente tenta na de partido, que é quando o problema está acontecendo, e por último, no contencioso, quando a gente busca as formas de conciliação. Você sabe que se o juiz ele não perguntar se tem proposta de acordo inicialmente e no final do processo, aquele processo pode ser anulado em recurso e voltar. Porque a justiça do trabalho, como eu falei, tem esse princípio basilar, que é a busca pela paz, paz social. Então, ela tem que incrementar outras formas de conflito, senão a lide. Então, é o tempo todo. E existem muitos juízes que levam muito a sério esse princípio, muitos que eu elogio no final pela condução, que está ali empenhado para resolver aquele conflito e não criar mais um processo, mais uma execução e assoberbar os nossos fóruns, que já são muito assoberbados. Além de uma demora, uma delonga no processo, que poderia ser resolvido numa audiência e vai ficar ali, né? Sim, hoje com a distribuição de informação, a gente chega no fórum, a gente pela empresa, aí chega lá o processo está lá 200 mil. Então ficou mais difícil ainda fazer um acordo no seu trabalho, porque do outro lado, quando a gente está pelo cliente também, a gente faz esse trabalho com o cliente de explicar que aquilo dali é o valor da causa, ele é uma estimativa, então não é certo. Então, para ele não criar ilusão e não contar com aquele valor, porque a gente sabe como é que é cliente. Ele já começa a contar aquele valor e a gente Verdade. sabe que vai ter uma sentença que vai apurar valores e às vezes não chega nem perto daquele valor que foi colocado no valor da causa. E eles ficam com aquela ilusão que vai receber aquele valor ali e não vai. Normalmente, ou é abaixo do valor, para chegar aquele valor, ele tem que ser uma coisa bem. Sim, sim.
Eu utilizo muito algumas técnicas, né, quando a gente está ali na parte de conciliação, que quando eu vejo que não deu certo, aí eu peço uma proposta do juiz. E o próprio juiz do trabalho, ele é muito dinâmico nisso, porque ele faz a conta ali na hora, ele orienta, Verdade. explica. Ele quer solucionar. Se ele sentir que o reclamante ou a empresa ela não está a fim de fazer acordo, ele explica dos riscos do processo. Então ela é uma justiça que funciona. A minha Verdade. admiração pelo seu trabalho, que ela é uma justiça que funciona, que é tudo ali na mesa, É tudo mais célere, né? tudo mais célere. Se você perder um momento, o advogado que não tem experiência e perde um momento ali, ele pode perder o É processo. verdade. Eu já vi muitos colegas Verdade. acontecerem de perder o momento da prova, porque o juiz ele pergunta se tem acordo, ele fala que não. Verdade. O juiz prossegue. Tem provas a produzir, doutores? Não tem, excelência. Tá bom, sine die para sentença. Ué, doutor, mas eu tenho testemunha para ser ouvido. Ué, doutor, acabei de perguntar se tinha prova. Aí, a partir daquele momento, o direito dele de produzir, se a prova dele, se o direito dele dependia daquela prova, Acabou o processo. acaba o processo. Verdade. Entendeu? Então, é uma dica para os advogados: se especializem, estudem. Pega os links das audiências, fica assistindo. Você vai pegando dicas ali de como se portar, o que alegar. É muito bacana isso. Um aprendizado, né? Porque é melhor do que a gente errar para aprender, a gente ver os outros errando e Verdade. aprender com o erro do outro, né? Doutor, vamos agora para nossas considerações finais. Sim. O que você pode falar para o nosso público, tanto para os colaboradores como para os empresários? O que você pode falar para eles, para a gente concluir? Para os empresários, eu acho que é sempre importante mudar essa cultura da empresa. Buscar ali um tratamento observando as leis trabalhistas, os direitos das convenções, o respeito entre os empregados, os subordinados com os seus superiores, buscar essa forma preventiva de evitar ir para o judiciário. A gente sabe que a gente é um dos países que mais processa, e às vezes são processos com coisas assim que dariam para ser solucionadas antes. Então, o meu conselho é isso, para a parte de empresa. É buscar resolver os conflitos sem ter que levar para o judiciário, respeitando as leis. Para o empregado, exigir que os seus direitos sejam respeitados. Você me perguntou no início quais são as provas que o empregado pode fazer. Primeiramente, o empregado pode buscar a empresa e informar para a empresa que está tendo aquela violação, para ver se a empresa corrige. Legal. Entendeu? Porque às vezes aquele encarregado, os superiores dele não têm noção do que ele está fazendo. É verdade, não sabe o que está acontecendo. Então, primeiro tentar ali de forma administrativa, fazendo prova, mandando e-mail, mandando carta, mandando o que for, para quando for instruir um processo, tá bem alicerçado, né? Tá bem alicerçado. E guardar provas. Hoje o seu trabalho ela admite diversos tipos de provas, fotos, vídeos, áudios, mensagem no WhatsApp. Mas é isso. Sempre tentar resolver o conflito ali sem assoberbar a justiça do trabalho. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa. Foi uma tarde maravilhosa de aprendizado com o doutor Cristiano Neves. Passou muitas informações, tanto para vocês como para nós aqui do estúdio. E eu gostaria de entregar para o senhor uma lembrancinha, que é o certificado da sua passagem aqui no jornal. Sim, fico agradecido. Da sua colaboração, dessas informações maravilhosas. Sim, sempre que precisar eu estarei aqui, à disposição. O tema direito do trabalho é um tema bem extenso. A gente, nesse pouco tempo aqui, a gente não conseguiu falar um décimo, porque dentro do tema, a gente entra dentro de outros temas, e isso acaba pegando um pouco do nosso tempo. Teríamos que ter mais de 3 ou 4 programas. A gente tem tema aqui para muitos, quantos programas você precisar.
E assim, é de muita satisfação. Esse certificado aí é para você botar na sua parede, você lembrar que você passou aqui no nosso programa. O programa Vozes, Luta e Resistência é para isso, é para dar voz para profissionais também passar informações, porque a informação ela é válida e ela consegue alcançar muitas pessoas. E, doutor Cristiano, eu estou assim, de coração, muito feliz pela essa tarde de aprendizado, que tanto para o nosso telespectador, como também para os empresários, que tem muito empresário aí que dá paradinha para assistir o programa e ver e raciocinar que muitas coisas que ele faz que pode estar violando e lá na frente pode dar uma ação trabalhista para o seu colaborador. E assim, eu estou muito feliz. Eu agradeço a todos vocês que estão aí, mas não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, @jornaldr1, e botar os comentários aí, qual é a próxima pauta, o que vocês querem que a gente traga para cá. Se tiver alguma dúvida em questão de direito de trabalho, você pode perguntar, que a gente responde, e fica bem à vontade. O seu comentário é muito importante. E gostaria de agradecer a vocês, à Arrasarte, ao Jornal DR1, doutora Ana Cristina, por proporcionar esse espaço maravilhoso de dar voz a quem precisa. E terminamos por aqui. Até o próximo programa. Vozes, Luta e Resistência. Ficam todos na paz. Tchau, tchau.